Boa noite! É com muita alegria que mais uma vez eu começo aqui o programa Café com Cláudia Moia pela TV Barueri, hoje tendo o assunto Mulher e Negócios, trazendo uma convidada que eu admiro como mulher, por toda a superação dela e que Deus me deu a honra de chamá-la de amiga, que é a Patrícia Chaves. Olá, boa noite. É com muita felicidade que eu estou aqui novamente em sua presença, Cláudia Moia, para dividir um pouco da minha expertise profissional e das minhas vivências. É isso aí, que tem muito para agregar, né, no ramo do empreendedorismo, também como inspiração para as mulheres que passam aí por algumas dificuldades emocionais. A Patrícia, ela é uma mulher que eu falo que hoje que Deus moldou ela para ser uma mulher completa, para poder dar um testemunho grandioso de alguém que não se depara, não se para diante dos desafios, mas que sabe, com muita sabedoria, conseguir atravessar cada um. E eu gostaria de começar hoje, Patrícia, você me falando um pouquinho da sua trajetória profissional. Opa, adoro! É, minha profissão hoje é ser o quê? Empreendedora, né? Mas nem sempre foi assim. Passei mais de 20 anos da minha vida trabalhando em prol do sucesso dos outros, né? Mas sempre sonhando em ser uma empresária, uma empreendedora. E me sinto muito feliz porque faço parte do setor de rochas ornamentais há 27 anos. Comecei como CLT, né, trabalhando como recepcionista, assistente de vendas, fazendo de tudo um pouco num escritório, em uma marmoraria numa cidade próxima. E lá eu peguei o amor pelas rochas. Então, o que eu entendi? Que para eu ser uma ótima profissional, eu precisaria desbravar aquele mundo, né? De alguma forma. Então, eu fui estudar, fiz Senai, né? Como o curso de medidora, né? De obras. Fiz Senai para estudar as rochas, para entender o que eu poderia colocar e onde eu poderia colocar, né? E a partir dali eu segui nesse setor. Me aprofundei bastante, me formei no marketing. Hoje sou sócia de uma marmoraria, né? Na verdade, nós somos gestores em marmoraria. A gente cuida da obra do começo ao fim, né? Com expertise em todos os processos de trabalho nessa obra. E eu faço a parte de marketing lá, né? Eu sou diretora de marketing e cuido da parte comercial juntamente com os meus sócios. É uma empresa que tem 10 anos já de vida, né? E que me traz muita felicidade, porque lá está tudo o que eu acredito, né, relacionado ao trabalho com rochas ornamentais. Ai, que bacana, Patrícia. Eu sempre falo, faça o que você ama e nunca terá que trabalhar, né? Que a gente faz aquilo com o coração e a gente vê quando você, no seu empenho, no seu trabalho, o quanto você se qualificou para estar onde você está. E relembrando aí a época de CLT, de recepção, foi lá que eu conheci a Patrícia. Nós somos amigas muitos anos, trabalhamos juntas na mesma empresa, né? Eu no RH e ela na parte de assistência de vendas e recepção. Isso. E a amizade que perdura até hoje. E eu falo que hoje tem duas improváveis aqui sentada, né? Diante de Exatamente. vocês, porque nós temos histórias de vida, apesar de ser diferentes, mas que num determinado ponto elas se encontraram novamente, né? E isso é muito bacana. E você fala assim de entrega de obra, né? Do começo até o fim. A Patrícia especializou num mundo totalmente oposto do mundo da mulher, do que a mulher às vezes se identifica com moda, com maquiagem, com roupas, não é verdade? A gente geralmente se trilha nesse caminho. E ela
se trilhou num universo masculino, que isso é muito mais ainda desafiador. Por isso que o nosso tema é a mulher, a jornada da mulher no mundo dos negócios. Isso. Como que foi essa jornada da Patrícia empreender no universo masculino? Clau, assim, quando eu comecei, era sim um mundo mais masculino, tá? Mas hoje as mulheres dominaram o setor de rochas ornamentais. Nós temos mulheres aí fantásticas fazendo ótimos negócios, fazendo empresas assim de muito sucesso, né, no nosso setor. Não é um processo muito fácil, né? Quando eu comecei, não era muito fácil. Primeiro porque é muito difícil ainda, né, a mulher ter a gerência, a gestão, mas o operacional normalmente são os homens. Uhum. Então essa comunicação precisa ser muito treinada, muito gerida, para que não haja nenhum ruído, Uhum. né? Lá na empresa eu faço a parte da gestão, mas eu me coloco sempre em igualdade com a equipe, com os meus os meus sócios, né? Uhum. Os colaboradores do escritório, somos todos iguais querendo fazer um negócio dar certo. Exatamente. Então eu acho que esse é o princípio do sucesso. Todos somos iguais em prol de um objetivo. É lógico que um gestor ele tem a sua diferença, né, de hierarquia, mas isso não faz ele melhor do que sua equipe. Muito pelo contrário. O sucesso da minha equipe é o meu sucesso. Uhum. Então eu acho que esse é o princípio fundamental do sucesso de uma empresa, não só no setor de roças ornamentais, mas como numa loja de moda, numa loja de shopping, qualquer lugar que você vá trabalhar. Assim, a liderança só é uma liderança quando ela tem uma equipe, né, que trabalha junto em prol de um objetivo comum. Eu digo desbravar no universo masculino nessa parte de você também ter se especializado, né, como mestre de obras. Ah, você sabe que às vezes eu preciso gravar isso, né? Hoje eu sou mestre de obras, pois é. É, Sou uma mestre de obras formada, não exerço a função sim, 100% na obra, mas me trouxe muito conhecimento para que eu possa atender o meu cliente e a minha obra de uma forma mais eficaz, né? Então, com muita honra, sou uma mestre de obras e uma gestora de obras é também, agora. pós-graduada, né, em Uhum. gestão de obras, e cada vez mais eu vou me especializando em alguma coisa da parte braçal, operacional, para que eu possa de fato falar com verdade sobre aquele assunto. Exatamente. Isso faz uma grande diferença na hora de fechar um negócio, não é verdade? Faz diferença e até no andamento, porque é lindo você falar as coisas no papel. Tudo no papel é lindo, mas lá no chão de obra, só o engenheiro sabe a dor, o pedreiro, o mestre, a arquiteta, as pessoas envolvidas ali no processo sabem a dor para fazer aquele resultado dar certo. E eu, como marmorista, que também não é uma parte muito fácil da obra, Hum. né? Eu tendo esse conhecimento, eu consigo contribuir de uma forma operacional e emocional melhor para o meu cliente na obra. Porque você se especializando nas várias etapas que uma obra tem, quando você pega um projeto, você consegue já vê-lo como um todo, né? Consigo ver, a gente consegue sair das dificuldades mais rápido, não existe obra perfeita, não existe o não conflito numa obra, porque cada pessoa, cada empresa dentro de uma obra quer fazer o seu negócio dar certo. E muitas vezes precisa haver ali a comunicação e a ligação entre elas para Uhum. entender que o processo do outro precisa, né, da finalização daquele trabalho. Então, assim, eu diria hoje para você que esse novo desbravar que eu estou fazendo aí, eu Uhum. acho que vai ser muito mais fundamentado para o meu trabalho do que o mestre, do que o gestor de obras, que Exatamente. é a graduação em psicanálise. Tá vendo como a Patrícia não para, gente? Essa mulher é imparável, ligada no 220, me conta isso. Então, sempre foi um ramo, assim, um lugar que eu queria estar, né? Uhum. Tanto que em 2020
né? Depois a gente vai entrar nessa pauta. Uhum. Eu já estava estudando, fazendo graduação em psicologia, né? Aí a gente teve a pandemia. Aí eu Uhum. tive uma surpresa grata da vida que eu tive que mudar os planos. É. Depois disso, eu achei que eu não estudaria mais, né? Até que eu conheci uma pessoa maravilhosa, que hoje é minha mentora, né? A Mônica de Jesus, do Melhormente. E aí, lá eu entendi que eu precisava continuar estudando sobre o comportamento humano. Eu acho que esse novo caminho, ele tem aberto a minha mente para muitas coisas, até para entender a dificuldade do outro, né? Uhum. E inclusive do meu cliente, que o cliente não vai ser do jeito que eu quero, ele é do jeito que ele é. E eu preciso aprender a lidar com aquela personalidade. Exatamente. Nossa, eu acho que de tudo isso, além de você estar oferecendo para o seu cliente, algo diferenciado, isso agrega muito mais na sua vida, né? Com certeza. E se você parar para pensar, eu acho que se você conversar com outros vendedores, porque eu falo que eu sou vendedora, né? Eu tenho muito orgulho disso. Nós hoje somos psicólogos dos nossos clientes, Mas é porque verdade. tem um cliente que às vezes chega para a gente com uma dor, né? Com uma aflição, e a gente precisa estar preparado para entender isso, né? Então eu acho que esse é o caminho. Exatamente, Patrícia. E o mais importante disso é igual você falou, o cliente chega com uma dor e às vezes você tendo essa sensibilidade, você consegue tirar ele daquele momento e levá-lo para um lugar seguro, né? Porque você falou de vendedora. A venda é o coração de uma empresa. Toda empresa precisa investir em vendas, qualificar seus funcionários, dar essa expertise para eles, entender, porque às vezes o cliente vem querendo comprar uma coisa, mas na verdade não é aquilo que ele precisa. E aí você tendo esse diferencial, você consegue até indicar para qual realmente seria o melhor para ele e estaria maior benefício na hora da compra. É isso. É assim, eu trabalho com obra, né? Eu trabalho num setor bem diferenciado. O foco da nossa empresa hoje é o mercado de luxo. Então, eu trabalho com obras de alto padrão. Então, assim, por exemplo, o cliente que contrata uma empresa no mercado de alto padrão, ele não quer problema, ele quer Verdade. soluções. Todo cliente quer uma solução, mas, por exemplo, a gente trabalha com um cliente que já é mais exigente. Não tem como eu não falar sobre isso, né? Hum. Então, assim, eu preciso estar apta a entender, né, como que é aquele perfil, como que é aquela obra, o que que vai acontecer naquele cronograma, quais são as empresas envolvidas, para que eu consiga oferecer o melhor dentro da nossa estrutura para ele. E junto com ele tem mais outros 10 projetos. Então, assim, a gente precisa estar bem, né, emocionalmente e seguro do que a gente sabe fazer de trabalho para não dar gap no meio do caminho. Porque vai dar, né? O cliente às vezes ele teve alguma insatisfação com alguma outra coisa, chega em nós e ele não vai ter tanta gentileza para poder expressar aquilo. Então, assim, eu não Uhum. tenho que esperar diferente dele, eu tenho que estar preparada para isso. Então, o meu foco hoje é esse: é estar preparada para atender com excelência, né? E sempre com muita alegria o cliente que chegar até a Armani Lux. Ai, que linda. A alegria é uma coisa que faz uma das suas características, né? Eu acho que eu já nasci gargalhando. É. A Patrícia, no próximo bloco nós vamos falar um pouquinho mais sobre a Patrícia mulher, além dessa mulher empoderada, né? Então nós vamos tocar nesse assunto depois, mas ela não tem problema com ela de deixá-la triste, não. Ela vai procurar, dentro da dor, dentro do problema, encontrar uma maneira de ser feliz É, e de tornar a vida mais leve, né? tristeza comigo no máximo 5 minutos. É Não isso tenho aí. tempo. É isso mesmo. A vida é tão curta, né, Patrícia, para a gente poder se deixar se levar, né? Porque a gente fala que trabalhar com pessoas
Não é fácil, Não. porque cada pessoa tem um temperamento, Sim. uma visão, não é o que vai ficar bom para alguém que vai caber em outra pessoa também, É isso. não é verdade? Às vezes você fala, deu super certo na obra X, vamos aplicar aqui nessa obra Y, que também vai ser sucesso. E não é bem assim, né? Não. E de verdade, eu tenho feito muito essa reflexão. A vida, ela é de fato plena. Nós já temos a honra de ter o ar para respirar, de ter as pernas para andar, de conseguir ter livre-arbítrio das nossas ações. Por que a gente vai reclamar, né? Eu acho que a gente precisa agradecer mais e reclamar menos. Momentos de tristeza todo mundo vai ter. Eu tenho os meus, só que eu não deixo eles serem donos do meu dia. É essa a diferença. E isso é um aprendizado. É verdade, fala que é veneno, só faz mal se você tomar. Então, e eu tô fora. E estamos fora disso, que a gente quer viver plenamente, muito bem. Apesar de todas as intercorrências, gente, porque intercorrências vão existir sempre na vida. Sempre. Quem é que tem uma vida plena, que não tem altos e baixos? Todos nós temos, Exatamente. né? Às vezes é uma surpresa desagradável que te pega num dia que você tá super bem, achando que o dia vai ser maravilhoso. E você tem que saber pegar aquilo ali, ressignificar e fazer com que ele caiba dentro da sua alegria. E não o contrário. Fazer com Exatamente. aquilo ali. Porque decepção a gente vai ter sempre. Porque o ser humano é inconstante. E estamos em construção, né? E outra coisa que eu sempre falo também, só não tem problema quem já morreu. Então, se você Ai. tá aqui, né, e tem um problema, agradeça e monte uma estratégia e vá resolvê-lo. E vai resolvê-lo. Só sente dor, né? Quem tá vivo. É isso mesmo. Ai, ai. Mas continuando aqui, Patrícia, qual desses projetos que você pegou esse ano que foi um desafiador para você e teve um resultado inesperado? Cláudia, o projeto mais desafiador para mim foi focar em mim. Sério? Por incrível que pareça. Eu sempre fui muito preocupada com o outro, com o próximo, em fazer as coisas para atender o próximo, para atender o outro. E, na verdade, a primeira pessoa da minha vida tem que ser eu. Então, isso para mim foi um projeto bem difícil, que eu comecei a fazer numa imersão, né, que eu fiz. Já fiz 2 esse ano, né? E também a mentoria que eu estou fazendo tem me ajudado a enxergar. Então, a partir do momento que você se coloca em primeiro lugar, a vida fica mais leve. E até para você contribuir com o próximo, né? Com o seu trabalho, com a sua família, com a sua vida. E é muito interessante como se colocar em primeiro lugar quando você não está acostumada te incomoda. Então, esse foi o projeto mais desafiador esse ano. Ele tem sido desafiador ainda, né? Mas eu tenho certeza que no final deste ano, no comecinho de 2026, eu serei uma Patrícia totalmente diferente, né? Porque quando a gente aprende a olhar que nós também somos humanos, o mundo fica mais leve, fica melhor, né? Fica mais feliz. Se exige um pouco menos da gente, né? Porque, como você falou, realmente é difícil a gente se colocar em primeiro lugar, porque são tantas, se você for olhar, são tantas coisas urgentes que aparecem para você resolver, para você delegar, que o dia passa, o mês passa, o ano passa e você não se viu. É muito maluco tudo isso, né? Porque qual é a dificuldade de você se colocar em primeiro lugar? Deus deu uma vida para cada um. Então, cada um de nós é responsável por sua existência aqui, né? E é fundamental a gente colocar essa existência em primeiro lugar. Então, se você não faz isso, você adoece. Você adoece de fato, né? Você sabe o que eu tive que passar para aprender a me olhar, a me colocar em primeiro lugar. E isso é para todos nós. Não é vergonha nenhuma, não é errado, não é pecado. Mas a gente sente assim, a gente se auto-sabota. É. Não se acha digno, não se acha merecedor. Às vezes você quer dormir até um pouco mais tarde, mas você fala, o que eu tô fazendo aqui? Tô perdendo meu tempo. Deixa eu levantar. Outro dia eu tava vendo um podcast com a Ingrid Magalhães, ela falando, o projeto Mulher Maravilha deu errado. Gente, deu errado.
que a gente tem que ser mãe, a gente tem que ser esposa, a gente tem que ser empreendedora, a gente tem que fazer ginástica, a gente tem que ser magra, a gente tem que ser linda, o tempo inteiro, né? Porque a gente veio de uma geração, né? Tão cheia de não pode, não posso fazer isso, não posso fazer aquilo porque eu sou mulher. E quando chegou a nossa vez, a gente quis fazer tudo, mostrar que a gente é poderosa, que a gente pode, Quando aconteceu o quê? Mulheres doentes. E é isso mesmo. Né? Mulheres doentes, cansadas. E é isso mesmo. Cansadas. Então a gente tem que saber que a gente não precisa ser boa o tempo todo. Tudo bem a gente ser o sexo frágil de vez em quando. Ai, adoro, de né? vez em quando, mas bem de vez em quando de vez em mesmo. quando. Não tem problema você falar, eu não vou conseguir resolver todo o problema e deixar tudo em cima de você. Né? Às vezes a gente esquece. Primeira dinâmica da vida, somos humanas, depois mulheres. Então, qual o problema de falhar? Qual o problema de sentir dor, de chorar, de se sentir frágil? Para quem que eu tenho que fazer tudo isso? Academia, trabalhar, para quem? Para os outros? Não, para mim. A partir do momento que você fala é para mim, você vai fazer tudo com tanto prazer, com tanta alegria, que o inesperado acontece. Exatamente. Você não precisa ser perfeito para ninguém. Você só precisa se caber dentro de si mesma. Exatamente. Ser bonita dentro da sua própria pele. Se sentir feliz dentro do seu próprio eu. Eu acho que esse é o verdadeiro empoderamento que a mulher busca. Porque empoderar não é ter poder, é ser o poder. Exatamente. Né? Comandar a sua existência. Tudo bem se eu não ser perfeita. Tudo Nem bem. quero, Nem quero. Não, a gente não veio aqui para ser perfeito, nem para ser o melhor. A gente veio aqui para atender um chamado. Né? Que é esse aí é maior do que nós. Né? Então, a gente tem que saber das nossas limitações. E tudo bem se você não for a melhor esposa, não for a melhor mãe, não for a melhor empreendedora, não for mas você foi o melhor que você pôde dentro da sua expertise, dentro da sua consistência, você se doou o melhor e tá tudo bem. Não ter conseguido, vamos dizer, 100% daquilo que você achou que você deveria ter ido, né? E assim, né, Clau, é muito interessante porque às vezes a gente faz esses grupos de mulheres. Antes eu me perguntava, para que isso, né? Cara, a história de outra mulher pode contribuir com a sua. Então nunca a gente pode fechar os ouvidos para que a outra está contando. Eu acho de suma importância, por exemplo, o Café com Cláudia Moy, ele traz isso. São mulheres incríveis que vêm aqui contar as suas aptidões, as suas histórias, seus desafios. E lá do outro lado, com certeza tem alguém que precisava ouvir aquilo, né? Então, assim, eu falo de tudo que eu já vivi, é que precisaria de 365 dias de programa para poder falar, mas eu falo com muito orgulho, com muito amor de tudo que eu faço, de tudo que eu construo dia a dia e de tudo que eu supero no meu dia. Porque assim, hoje, a Patrícia de hoje é totalmente outro corpo, outra mente da Patrícia de 3 anos atrás, né? Eu quero muitas vezes e meu corpo não responde, mas quem manda nele sou eu. Então eu desafio ele todos os dias, mas aprendo muito com histórias que eu já ouvi, com mulheres que já passaram o que eu passei, né? E que superaram, porque mesmo que elas não estejam aqui, elas superaram de alguma forma, né? Então eu acho que te ouvir, me ouvir, porque depois eu vou me ouvir e ouvir as outras mulheres, é a diminuição de uma carga de aprendizado muito grande. Então, assim, quem estiver agora nos ouvindo, né, que cada palavrinha que a gente tá soltando aqui, insight, ideia, experiência, seja de grande valia, que eu acho que é isso que fundamenta a vida. Então é gratificante. Gente, a gente vai dar uma paradinha agora para os nossos comerciais e voltamos já já, agora falando da Patrícia Chaves, a mulher. Já já voltamos. Meus amigos, aqui no canal TV Barueri,
Primeiro quero agradecer a sua audiência e te fazer um convite para compartilhar, para curtir e para comentar aqui na nossa live. Nós temos muitos outros programas e eu fico muito feliz com a sua audiência. Obrigado! Visão Total Vistoria Veicular, empresa de vistoria credenciada pelo Detran, vistoria de transferência, vistoria garantida, vistoria cautelar e vistoria prévia. Visão Total Vistoria Veicular, 4382-1112, 4382-1112. Visão Total Vistoria Veicular, Avenida Itaqui, número 842, no Jardim Belval, próximo ao estádio do Arena Barueri. Visão Total Vistoria Veicular. E agora eu quero fazer um convite para você que quer divulgar a sua marca aqui na TV Barueri. Entre em contato conosco e venha participar do Momento do Empreendedor. Olá, me chamo Margarete Hensler, sou empresária há mais de 13 anos e todos os meus negócios navegam em 3 pilares muito importantes. O primeiro é no marketing, que é a área em que você seduz e atrai os clientes para trazer demanda para a área comercial. Segundo, tecnologia voltada à área comercial, no qual nós implantamos inteligência artificial, CRM e automações para essa demanda e para também te trazer resultados e dados para a tomada de decisão e você parar de tomar decisões no simplesmente eu acho e tomar decisões em cima de fatos e dados reais. E a terceira é em vendas, no qual nós vamos transformar todos esses leads em resultado, em faturamento, através de treinamento e capacitação do time comercial. Então, dentro disso, eu tenho 3 empresas. A Rocket Alive, que é uma produtora digital, que é responsável por marketing e tecnologia. Eu tenho também um Instituto Mindset, que é a parte responsável pelo sistema de treinamento e capacitação da área comercial. E eu tenho um negócio de distribuição de produtos. Para você que quer começar a empreender e não sabe por onde começar, eu já tenho um modelo de negócio pronto, produtos validados no mercado que você pode começar a partir de agora a começar a distribuir esses produtos e construir um negócio de venda através de liderança de equipes de vendas com o mercado de venda direta e marketing de relacionamento. Então, meus 3 negócios são esses no qual nós atuamos em 3 mercados: marketing, tecnologia e vendas. E voltando aqui com a Patrícia Chaves, eu queria que ela contasse um pouquinho sobre a trajetória dela de Patrícia Mulher, os desafios e as superações. A delícia, a dor e a delícia de ser o que ela é. É bem delícia, porque são muitas emoções. Eu sempre fui uma pessoa muito agitada, né? Muito estressada, muito vamos lá, vamos fazer, vamos acontecer, não sei o quê. Só que isso trouxe uma carga emocional para mim. Então eu entrei aí nos picos de crises de ansiedade muito pesadas. E em 2019, 2018, tive uma grande decepção profissional. E quando foi no comecinho de 2019, eu tive um começo de AVC, de tanto estresse. Cheguei no pico da minha pressão alta. E fiquei bem, tal, não aconteceu nada de muito ruim. E continuei do mesmo jeito. E aí tivemos a pandemia, que ali a gente aprendeu a se amar, né? Porque você tinha que viver você com você mesmo, né? E quando foi em 2022, eu fui diagnosticada com câncer de mama no meio da pandemia. Nossa, Patrícia. E aí eu falei, caramba, e agora, né? Tipo, como que eu vou tratar? Pandemia, não pode nada, não sei o quê. Enfim, mas Deus preparou tudo, né? E eu consegui me tratar, consegui me curar e consegui ser referência de superação para muitas mulheres. Porque a forma que eu lidei com aquela situação foi até interessante. Hoje eu olho e falo, gente, né? Então, assim, eu continuei vivendo. Eu saía, eu trabalhava, eu ia para o hospital sozinha, fazia o que tinha que ser feito, voltava para casa, aceitava o momento difícil, daqui a pouco eu levantava de novo e vida que segue. Então, aquilo, eu não sou o que o câncer fez comigo, mas ele me transformou numa mulher muito forte e que acredita que o impossível, ele existe. Existe. Uma das
das memórias que eu tenho de você naquela época é você sambando, cara. Carequinha. E lá no sambão, sambando, vivendo, sendo feliz, brincando com as pessoas e falando, se eu vim para cá para isso, para passar por isso, eu vou passar no meu estilo, do meu jeito. Não vai ser do jeito que essa doença quer, não, mas no meu jeito. E eu precisei ressignificar minha vida. Então, o câncer foi o pontapé inicial. Se eu não mudasse, eu ia continuar tendo enfermidades. Porque tudo que sua mente trabalha para o negativo, o seu corpo tem que expelir de alguma forma. Verdade. Né? Então, por isso as terapias, as mentorias, os treinos, as leituras, tudo isso foi fundamental na minha cura, como pessoa mesmo, na minha cura emocional. Tem uma caminhadinha aí, mas eu tenho certeza que é só o começo agora, né? Foi só o começo. Foi só uma descoberta de uma nova pessoa. Foi. Na verdade, e eu tô apaixonada por ela. Mais forte, né, do que já era. Porque sempre foi, a Patrícia Chaves para mim sempre foi sinônimo de força, de mulher guerreira, determinada. Mas aí surgiu uma fênix aí, imparável, depois desse episódio, porque acho que você conseguiu também parar de ser um pouquinho de esponja, né, Patrícia? Na verdade, Clau, o câncer me ensinou muita coisa, né? É ruim, só a palavra já dá pânico, né? Mas para mim ele foi fundamental. Se eu não tivesse passado por aquilo, eu não seria a pessoa que eu sou hoje, boa para mim mesmo, né? Então, eu não amaldiçoo, não xingo, nunca fiz isso e nem no meu processo. Muito pelo contrário, eu agradeci a cada químio que eu ia tomar, foram 16. Foram mais 15 rádios, né? Então, assim, não é um processo fácil. Mais a cirurgia, né? E agora eu até estava te contando, né? Que eu vou tentar fazer a cirurgia para reconstrução mesmo, para que eu fique feliz de fato, né? Se sinta inteira, né? Porque eu cheguei nos meus 50 anos agora, né? Ainda tenho mais 55, porque eu vou viver até os 105. E sambando, hein? Sambando. É isso aí. Em cima da pedra, do cima mármore. da pedra, do mármore. Eu adoro. E é isso, viver é a gente descobrir a delícia de estar vivo, né? Dificuldade, cara, todo mundo tem. É você que determina como que você vai passar por ela, né? Aquilo vai te afetar, vai tirar teu sono, ou aquilo vai te dar um aprendizado para alguma coisa maior. Porque hoje a Patrícia é uma referência de superação. Ela é uma pessoa que muita gente hoje supera. Não foi o caso uma prima sua falou? Foi. Que ela falou, como ela venceu, eu também posso vencer. Então, exatamente. Deus manda às vezes um problema para você, não para te destruir. Para você ser referência. Para você ser referência. Para você ser excelência. Excelência, isso aí. E quantas pessoas hoje talvez estejam assistindo nosso programa que estejam passando por esse problema que você passou. Não é verdade? Olhando com tristeza, querendo se despedir das coisas, porque foi diagnosticada com câncer. Gente, não é o fim, é um recomeço. Depende da maneira com que você vai trabalhar a sua cabeça, o seu corpo, e ressignificar essa doença para que ela seja poderosa, um instrumento poderoso de superação. Até porque, né, para morrer não precisa ter câncer, né, gente? Não precisa, gente. Para morrer não precisa ter câncer. Não precisa. E eu fui uma pessoa privilegiada. Eu pude me tratar, tinha o hospital, tinha os médicos que foram maravilhosos, teve a minha família, meu esposo, meus sócios, né, na empresa, que muitas vezes precisaram fazer a minha vez em algumas situações porque eu não poderia estar. Então eu sou grata a toda a rede de apoio que eu tive. Mais do que nós, pacientes do câncer, a nossa rede de apoio, ela também precisa de ajuda, ela precisa de apoio, porque sofrem muito as pessoas que estão ao lado de um paciente. Às vezes sofre mais do que a própria pessoa. Exatamente. Que às vezes a ficha nem caiu. Exatamente. E eu esquecia, às vezes que eu estava careca, ia visitar o cliente, esquecia, porque para mim foi tudo muito natural. Eu esquecia visitar o cliente, depois eu lembrava, eu falava, desculpa, já foi. E hoje são clientes que são assim, parceiros mesmo,
de ideias, às vezes nem de negócios, mas de conversar mesmo. De ideias, E isso de almoço. é maravilhoso. É É maravilhoso. é Mas não quero maravilhoso. voltar mais lá, não. Lógico Tá que ótimo, não. já foi a minha vez. É aprendizado. Já aprendi, vida, Já já aprendi. Agora quero ir para a próxima fase. Isso, meu game agora é outro. É isso mesmo. Negócios, trabalho, empreender, estudar, ser uma pessoa melhor, levar o melhor que eu posso para o mundo. E para os seus E não clientes. esquecendo, quando precisar de mármore, liga lá na Armani Lux. Mármore, procura. granito, pedras ornamentais. Chapas de industrializados, operacional maravilhoso, gerenciamento da parte da marmoraria na obra e o preço, ó, super justo. Você trabalha também com pedras ornamentais, assim, revestimento de canjiquinha, piscina, Não, essas coisas? essas pedras é um outro tipo de fornecedor. Ah, tá. É um fornecedor de pedra rústica. Lá nós somos gestores em marmoraria. Eu trabalho com quartzito, mármore, granito, lâmina, ardósia. Coisas para o acabamento. É, Piso, exatamente. acabamento, investimento. E agora a gente está com um escritório lindo, maravilhoso. Que eu quero ir lá conhecer. Vai lá conhecer, tomar um café, será muito bem recebida. Com certeza. Você não tenho dúvida. Com muita alegria e muito sorriso. É isso mesmo, gente. Porque é assim que assim que vale a pena a gente viver. É assim, dessa maneira que a vida tem que ser vivida. Não se sinta vítima em nenhum momento, nenhuma situação que você passe. Mas saiba que tudo é um aprendizado. Isso. Porque nós somos seres em construção. Nós vemos esse mundo para não sermos esse mundo. Tanto é que nós temos um período aí de validade, né? Exatamente. Uma hora sem a chamada, todo mundo vai ter que ir embora. É. Porque nós estamos aqui aprendendo a ser melhores. E como nós vamos buscar isso para nós? De que maneira você quer ser lembrado? Eu quero ser lembrada com muita alegria. E quando eu era criança, eu falava que eu queria ser a Hebe. Eu não sou a Hebe, mas eu sou a Patrícia. E eu adoro. Ai, gracinha! Gracinha! Isso mesmo. Isso mesmo. Sempre com muita alegria e muita gratidão por tudo. Nem sempre é fácil. Mas fácil ou difícil a gente tem que ir e fazer. Tem que fazer, gente. Então faça acontecer você aí. A Patrícia vai deixar um último recadinho para você poder refletir essa semana. Isso. Seja você a primeira pessoa quando você abrir os olhos que você vai pensar. Então, Deus, cuida de mim. Deus, me dê paciência. Deus, por onde eu passar, vá na minha frente. E depois vem as outras pessoas da sua vida. Com certeza você mais forte, você vai fazer muito melhor por toda a sua volta. Gente, que delícia de conversa, que delícia de entrevista. Não podia ser diferente com uma pessoa tão dinâmica e tão alto astral como a Patrícia. E é nesse alto astral que eu quero desejar para você uma excelente semana, que você feche muitas vendas, que seus projetos saiam do papel, que você venha para o mundo do empreendedorismo, venha trabalhar no seu sonho. E sim, você pode, você é capaz. Um beijo no seu coração e até o próximo Café com Cláudia Moia.